Deus abençoe, viu? Aí, graça e paz, gente, amém? Glória a Deus. Ô, gente, eu tô rouquíssima, porque ontem foi Shine, né? O puro suco da glória. Quem tava aqui? Top, não é? Nosso último culto do ano. Foi demais, gente. A gente acabou quase meia-noite. Foi tremendo, poderoso demais, muito bom. Quero falar para você, mulher, se envolva no Shine. Esteja aqui conosco. 2026 é o teu ano. Se tu nunca veio num Shine na vida, às vezes não vem porque não tem amizade, não conhece, não quer vir sozinha. Mulher anda em bando, né? Homem anda sozinho, vem pro culto de Hero sozinho quando vem. Mas a gente gosta de andar todo mundo junto. Então esteja aqui, se envolva. Eu quero te conhecer, saber o que Deus tem na tua vida, porque Deus quer te usar e eu anseio por esse momento, para que você venha e também se deixe ser usada pelo Senhor, que a gente quer arrebentar com as obras do diabo em Sumaré, na vida de todo mundo, mas em especial na vida das mulheres, nós que somos do Shine, tá bom? Mas agora eu quero trazer uma palavra aqui, falar da palavra de Deus com você. Você pode abrir comigo em Atos capítulo 12. Versículos do 1 ao 24. Enquanto você encontra, quero agradecer a todas vocês que oraram pela minha mãe. Sexta-feira ela teve um acidente gravíssimo, um livramento de morte mesmo, gente. Se eu puder falar como que eu tô para vocês, eu tô muito grata a Deus pela minha mãe estar viva, porque se eu mostrar fotos para vocês das cenas, vocês vão falar, nasceu de novo. Um acidente super grave, ela ficou embaixo de um ônibus, para vocês terem noção. Então ela está internada, fui para lá, fiquei lá de sexta para sábado, saí de madrugada, vim para cá para o Shine também correndo, para poder ministrar o culto. Todas as mulheres oraram na sexta-feira, quem esteve aqui no Café com Deus, que também foi tremendo, maravilhoso. Então, queria pedir para toda a igreja, continue orando por ela. O nome dela é Maria. Tu bota ela nas tuas orações, assim, ó, para que Deus venha dar agora a graça, né? Mais uma vez um presente dela ficar bem. Ela teve que fazer uma reconstrução no braço inteirinho. O braço dela ficou, né, todo esfolado, saiu tudo. E aí precisou reconstruir inteiro, mas o médico não garante. Ele disse que em alguns casos até dá necrose. Eu já repreendi em nome de Jesus, né? Mas quero te chamar para que você ore comigo, apresentando ela diante do Senhor, para o Senhor nos dar mais esse presente de final do ano. Se tudo der certo, eu quero trazer ela para casa, quero cuidar dela aqui, terça-feira, nessa recuperação dela. Então, eu conto com vocês em oração também, e aí você vai até entender mais sobre isso nessa palavra que o Senhor vai falar conosco. Amém? Muito obrigada por quem orou, e obrigada também por vocês continuarem orando por ela e por nós. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 12, versículos do 1 ao 24. Vai nos contar a seguinte história. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse:
vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que estava acontecendo por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. E, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem da confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de um homem. Visto que Herodes não deu glória a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se multiplicar. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada por esse culto, Senhor. Obrigada por essa semana que se inicia hoje. Em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, Pai, esteja em nós e conosco. Ministra aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Tira de nós toda distração e toda preocupação. Nós queremos, Senhor, ser animados e exortados pelo poder da Tua palavra, Pai, que vivifica todas as coisas, que traz à existência as coisas que não existem. Nós cremos, Pai, na Bíblia até na capa. E nós queremos te dizer, Senhor, que o nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. Nós estamos ansiosos, Senhor, por receber de Ti. Oramos para que o Senhor repreenda aqui nesse lugar todo espírito que se levantou contra esse culto, contra as pessoas que aqui estão, Pai. Frustra os planos do diabo contra nós mais uma vez. Senhor, mas envia os Teus anjos, aqueles que o Senhor separou para nos ministrar hoje aqui. Anjos de cura, anjos de avivamento, anjos de milagres, de sinais e maravilhas. Pai, anjos que consolam, anjos que entregam mensagens, anjos, Pai, que vêm te obedecer e fazer aquilo que o Senhor já tem determinado. Em nome de Jesus, Senhor, não permita que Satanás tire do nosso coração a semente da Tua palavra, mas dê o crescimento, Senhor, a 100 por 1, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Você pode até deixar a tua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar um pouquinho por essa história, para que a gente receba na totalidade o que Deus quer falar conosco. Eu coloquei
o nome dessa mensagem de o poder do básico, para que você entenda o poder daquilo que está em tuas mãos, o poder daquilo que está ao teu alcance fazer, que às vezes não parece ser muito importante, mas na verdade é tudo o que você precisa fazer. A palavra básico significa fundamental, significa o mais importante, questões basilares que dão sustento. Às vezes, por senso comum, a gente acha que a palavra básico é algo que pode ser desprezado, é algo que não é o mais importante, mas na verdade é o contrário. Porém, a palavra básico vai ter sempre essa dualidade. Básico também significa simples, mas no sentido daquilo que te é possível fazer, aquilo que está ao teu alcance fazer. Porém, esse simples tem esse sentido de fundamental. O que eu e você podemos fazer é o simples, mas que sem isso a gente não vai viver as outras coisas, aquilo que é mais difícil fazer. Pensa comigo, por exemplo, numa criança que está estudando e ela está ali na primeira série do ensino fundamental. É o ensino básico. Quando o tempo passa e essa criança vai passando de séries, por exemplo, ela olha para trás e fala: nossa, o que eu estou aprendendo agora é que é difícil. Antes era mais fácil, né, o que eu aprendia na primeira série. Não é assim com a gente? Eu falei hoje de manhã que eu ficava pensando: será que eu vou passar da quinta série? Que difícil, que saudade da primeira, da segunda, porque a quinta série parecia terrível. Mas, naquela época, quando eu estava na primeira série, era o que eu dava conta de aprender. Eu não dava conta de aprender as outras coisas, mas aquilo que eu aprendi, apesar de simples, foi fundamental para que eu pudesse aprender o que eu estava aprendendo agora na quinta série. E assim por diante. Você vai vivendo de estágio em estágio, mas aquilo que é fundamental te prepara para viver aquilo que é mais difícil, aquilo que você não pode fazer. É importante o que tu pode fazer, mas é simples, está exatamente ao seu alcance. Então o básico não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Nós precisamos entender nessa noite, porque disso vai depender você entender toda essa mensagem que lemos aqui. Você não pode deixar de fazer o feijão com arroz. Você não pode deixar de fazer o básico. Você precisa viver uma vida no Evangelho, cumprindo aquilo que é fundamental e que para nós, na nossa parte, é simples. A gente olha e fala: não, eu consigo fazer isso. Você pode prestar atenção, por exemplo, a gente está falando aqui de uma história de prisões de cadeia. O que abre as prisões mais fortes, as cadeias mais tenebrosas, os portões de ferro mais difíceis? É uma simples chave, mas ela é fundamental para abrir esses portões mais difíceis, de materiais mais pesados e que parecem mais complexos. No mundo espiritual, essa chave que abre esses portões de ferro, que faz o impossível acontecer, se chama oração. A oração é a chave, é o segredo, é aquilo que é básico, é simples, está ao teu alcance fazer, mas se a gente não fizer, se a gente não tiver uma vida de oração, se a gente não fizer o básico, que é simples, mas que é fundamental, eu e você não vamos viver as outras coisas, não vamos passar de estágio, não vamos viver os milagres, não vamos ter uma vida ali na presença do Senhor. A maioria das pessoas acha que pode viver sem orar. Acha que basta vir ao culto, acha que basta fazer algumas coisas, acha que basta se batizar, e a gente vai negligenciando uma vida de oração. Nós não podemos fazer isso. Oração é o básico, mas é o fundamental. Nós estávamos aqui, por exemplo, lendo a história de Pedro. É legal a gente entender o que estava acontecendo nesse momento da história, para que você venha receber também a compreensão total da palavra, daquilo que Deus quer falar conosco aqui. Jesus da glória. Ora aí, irmão. Quebrei. Já venci coisa pior, gente. Não vou perder para o microfone. Oh,
Oh, Jesus. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, nesse contexto histórico, para você também receber, né, essa revelação total da palavra de Deus. E o que está acontecendo aqui é que os cristãos estão sendo perseguidos. No início desse capítulo que nós lemos, nós começamos a perceber então que o povo judeu foi o primeiro povo inimigo dos cristãos, né? O povo de Jesus, de onde Jesus veio, foi o primeiro a perseguir aqueles que criam em Jesus como o Messias, né? Aquele que havia de vir para morrer por nós, para tirar o pecado do mundo. Eles começaram a perseguir esses cristãos. Então eles matam Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui é o Tiago apóstolo, irmão de João, e não Tiago, irmão de Jesus, que depois Pedro diz, né? Conta essa história a Tiago. Você pode pensar, mas Senhor, Tiago acabou de morrer. É outro Tiago, tá? Então tem o Tiago, irmão de Pedro, tem o Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago que é morto aqui por Herodes, ele é Tiago, irmão de João. E a Bíblia diz que quando Herodes mata Tiago, o povo judeu gosta. Eles, né, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, matou ali os cristãos, eu estou gostando de você. E por uma intenção política, claro, porque Herodes nessa época governava sobre o povo judeu, mas o povo judeu estava debaixo do Império Romano. Mas o Império Romano era um império muito instável para quem governava. Então o que Herodes estava fazendo? Eu preciso cair na graça do povo. O povo precisa gostar de mim, porque Roma é muito vulnerável comigo. Então eu preciso aqui, ganhar esse povo, fazer o que o povo gosta, para que eu me mantenha no poder. Então, percebendo que o povo judeu gostou quando ele matou Tiago, ele então manda prender Pedro. Coloca Pedro na prisão e Pedro é encarcerado. Mas o que a gente começa a entender aqui na história, eu acho super importante, quando você lê a Bíblia, preste atenção nas palavras que são usadas para descrever a história. E Lucas, quando ele vai escrever aqui Atos dos Apóstolos, ele não fala assim nessa história, Pedro estava preso. Ele coloca Pedro estava sendo guardado na prisão. Porque eu já quero começar aqui a aplicar com você o que Deus quer falar conosco. Que não importam as dificuldades da sua vida, você não está preso, você não está encarcerado, você está sendo guardado, porque Deus está com você. Não importam as dificuldades da sua vida, as pessoas podem olhar e falar, fulano está ali cercado, mas você vai cantar igual diz a canção, parece que estou cercado, mas eu sou guardado por Deus. O Senhor está comigo, e se Ele está comigo e com você, não importam as situações difíceis da nossa vida, a gente é protegido, amparado, consolado, a gente é guardado por Deus, porque Ele está conosco, nenhuma seta nos atinge, debaixo da poderosa mão do Senhor. Começa a pensar comigo de quão importante é Lucas ter escrito que Pedro era guardado. É claro que ele estava aqui se referindo numa ótica natural, falando que os soldados vigiavam Pedro ali, mas além da vigília dos soldados estava um que não dorme e que não pisca, não cochila, que era o próprio Deus com seus olhos de fogo, olhando Pedro ali dentro daquela prisão, guardando ele, livrando ele do mal. Aliás, Deus costuma fazer isso, não é? Se a gente prestar atenção, por exemplo, no que aconteceu com Daniel, a Bíblia diz que por orar e por adorar a Deus, Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. Só que você vê Daniel orando na cova? Não. Às vezes você pensa, pastora, oração foi o que levou Daniel para a cova. Pois eu vou te dizer que na ótica espiritual é o contrário. A oração foi o que tampou a boca do leão lá dentro daquela cova. A gente precisa orar no quarto para Deus tampar a boca do leão quando a gente for lançado nas covas da nossa vida, nas nossas prisões, nas nossas dificuldades. A gente precisa ter essa vida de oração para que quando o dia mal bater na minha porta, na tua porta, você não seja pego de calças curtas, desprevenido. É por isso que a maioria das pessoas fica desesperada.
quando vem o dia difícil, quando vem o dia mau, quando está passando por um problema, quando perde um emprego, quando tem um diagnóstico, quando tem uma notícia difícil, as pessoas ficam desesperadas, vão orar na hora do sufoco, vão orar quando está face a face com o leão, em tempo do leão te comer, aí tu começa a jejuar, aí tu começa a orar e o Senhor está falando para você, não, se posiciona antes, começa a orar antes, começa a se preparar antes, porque o dia mau chega para todo mundo. Prisões da vida, portas, soldados que nos cercam, o inimigo ao nosso derredor, leões à nossa espera, mas se eu e você estivermos com o Senhor, na presença do Senhor, uma vida de oração, o mundo pode olhar e nos ver aprisionados, mas você vai dizer, eu estou sendo guardado pelo Senhor, o Senhor está comigo e eu não estou sozinha nessa guerra, Ele está pelejando por mim. É assim que eu e você precisamos nos comportar. Por quê? O que Herodes intencionava aqui? Herodes intencionava fazer com Pedro o que Pilatos fez com Jesus, por exemplo. Você pode perceber que Pilatos leva Jesus a um julgamento público na Páscoa, né? O que eu faço com Jesus? E aí o povo manda soltar Barrabás e manda crucificar Cristo. Aqui Herodes queria fazer a mesma coisa com Pedro, queria pegar ele, eram os dias dos pães sem fermento, ou seja, eram os dias da Páscoa, ele queria nessa tradição, nesse mesmo hábito, pegar Pedro e colocar em um julgamento público. E aí, bora matar? O que a gente faz? Mas a Bíblia diz que Deus se antecipa, e um dia antes de Herodes apresentar Pedro ao povo para que ele fosse julgado, Deus envia um anjo lá naquela prisão. Onde está você que acredita que até no último dia Deus pode mandar um anjo, abrir as tuas prisões, fazer o milagre que você precisa e frustrar os planos do inimigo ao teu respeito? Vai deixando o Senhor te ver aí. Vai deixando Ele ver que você acredita, que você está recebendo a palavra, crendo naquilo que Deus está falando com você. Porque aqui foi no último dia, no dia antes de Pedro ser morto, julgado, porque era essa a intenção de Herodes. Deus envia um anjo lá naquela prisão. Pastora, por que Deus não envia antes? Ah, meu querido, Deus está vendo a igreja reunida, a igreja orando incessantemente, a igreja sendo forjada, sendo trabalhada na sua fé, exercendo a sua fé. Então Deus vai deixando a igreja gerar aquele milagre, a igreja viver aquele processo, para viver o milagre depois. Deus está observando o comportamento da igreja, o comportamento dos irmãos, o comportamento de Pedro na prisão, igualzinho Deus está vendo o teu comportamento, nos dias difíceis, nos dias bons, como você leva o teu dia a dia, Deus prestando atenção em como você se comporta, em como você se relaciona com Ele, o que tu tem pedido, como você termina os teus dias. A maioria das pessoas passa o dia inteiro, vai deixar para orar quando vai dormir, não presta atenção nem no que tu está falando, vai deixar para orar quando vai comer alguma coisa, agradecendo a Deus pelo alimento. Eu não estou falando desse tipo de oração, eu estou falando de você se posicionar, ter uma vida com Deus, orar, fazer o básico, mas que é fundamental para que você sobreviva no dia a dia, para que você viva o que você anseia. E o que está acontecendo com Pedro um dia antes dele morrer? Eu duvido tu tá mais desesperado do que Pedro. Um dia antes dele morrer, o anjo chega na cadeia e ele encontra Pedro fazendo o quê? Dormindo. Esse é o sono do justo. O sono daquele que tem uma vida de oração, que orou e descansou, porque sabe quem peleja por ele, sabe que o Redentor vive e que vai se levantar, e que se Jesus não livrar, encontra com ele lá na glória e faz festa. Mas esse é o sono daquele que ora e confia que Deus está abençoando.
Para de orar e ficar desesperada. Para de orar e ficar reclamando com Deus. Para de pedir as coisas para o Senhor e ficar apressando Ele, falando que Ele te esqueceu, que Jesus não te ouve, que Ele faz com um, faz com o outro, vai abençoando as pessoas e pula a tua vez, não chama a tua senha. Para de fazer isso. Você tem que aprender com Pedro aqui nessa prisão. Orou, descansou, porque confia no Deus que luta por você, no Deus que está do seu lado. Confia que Jesus te ama. Querido, tu não deve estar mais desesperado do que Pedro. Eu duvido ter um monte de soldado te vigiando. Eu duvido você estar num julgamento próximo, ali para perder a tua vida, e você está perdendo sono por coisa boba. Pastora, você está tirando a minha dor, falando que aquilo que eu sinto não é importante. Não, mas eu estou comparando o que tu está passando com o que Pedro está passando. E aí você me disse, é justo. Você está desesperado desse jeito, e o apóstolo descansando. Então o que o Senhor está mandando te dizer nessa noite também é: depois que você orar, se posiciona igual crente. Nada de ficar reclamando. Você vai pegar o teu travesseiro, tu vai ajeitar ele e você vai dormir, porque o Senhor está pelejando por você. O Senhor está cuidando da tua família. O Senhor está cuidando da tua casa, dos teus sonhos, das tuas finanças. Para de perder o sono por falta de dinheiro, porque tem conta para pagar. Faz a tua parte, administra e ora, e saiba que aquele que dá semente ao que semeia pão para os nossos filhos, para a nossa casa, Ele não vai te deixar desamparado. Ele guerreia por você. É isso que está acontecendo aqui com Pedro, mas ele não desiste, e o povo também não desiste. A palavra vai nos dizer que a igreja se reunia e orava incessantemente por Pedro. Porque não é assim, pastor, eu já orei 1 ano, isso não aconteceu, eu desisti. Pastor, parei até de pedir a Deus, porque parece que o Senhor acho que Deus não quer fazer. É orar de maneira incessante. É orar até Deus te falar não, ou até Deus fazer um milagre na tua vida. É orar até você ter um posicionamento do Senhor. E aí você faz o que quando você não ora incessantemente? Você sai pedindo conselho para tudo quanto é gente. E a palavra diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. E não no conselho de qualquer pessoa. Não no conselho de um monte da multidão. Não no conselho de um monte de gente. Tenha uma palavra de Deus e não um bom plano. Tenha um direcionamento do Senhor e não a opinião do teu amigo, e não o que fulano fez e deu certo, e não o que você gostaria de fazer. Espera um direcionamento do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, ele precisava escolher 12 apóstolos. E antes dele escolher 12 apóstolos, de todos os discípulos que ele tinha, ele passou a madrugada orando. E pela manhã, ele escolhe 12 discípulos. Meu querido, se Jesus, que é o Filho de Deus, precisou orar para saber o que fazer, por que tu acha que você tem que seguir o teu coração e fazer a tua vontade? Eu vou mudar porque eu desejo. Eu vou morar em tal lugar porque eu quero. Tu nem perguntou para Deus o que Ele tem para você. Você não tem um direcionamento do Senhor. É por isso que muitas pessoas fazem o que querem, o que está no coração, o que é desejo do teu coração, e quebra a cara depois. Porque sai fazendo qualquer coisa sem o direcionamento do Senhor. Olhe para Jesus, olhe para Ele e aprenda com Ele. Não se mova, não dê um passo se Jesus não te deu uma direção. Não faz o que Jesus não te mandou fazer, só porque está no teu coração. Aprenda a orar, a ouvir, e só então obedecer o que a palavra de Deus te diz para fazer. Pode ser que as pessoas te digam não faça, mas se Deus te disse faça, tu faz o que Deus te mandou fazer. Pode ser que as pessoas te digam, isso geralmente não dá certo, e você fica com medo, mas se o Senhor te disser, vai que eu estou contigo, aí você vai e entra no que Deus está mandando você entrar. Mas só faça quando Deus falar com você. Não seja movido por pressão, por desejo de esposo, por desejo de esposa. Pastora, tu vai me fazer comprar uma briga. Se coloque em oração, porque quando a tua esposa, o teu esposo te vê orando, ele vai ficar até com medo de te dar uma orientação. Que ele vai dizer, vai que eu falo uma coisa aqui, né, e estou lutando contra o Senhor. Ele vai ter temor e respeito por você.
Então mostra que você é um homem, uma mulher que se posiciona e que não sai por aí tomando atitudes conforme você queira. A oração é o que vai te sustentar, é o que vai te direcionar. E você andando no que a palavra do Senhor te disse, quando as tempestades vierem, você vai saber o que fazer. O Senhor também vai te conduzir no meio das tempestades. Oração é o fundamento, é a base. Não viva a tua vida com o Senhor sem você estar em oração. Aqui existem pessoas que o Senhor quer reanimar na oração, porque Ele está com saudade do tempo que você gastava na presença dEle. Às vezes é melhor a gente passar dificuldade, estar ali num lugar de dependência do Senhor, do que ser abençoado pelo Senhor e achar que não precisa mais orar. Achar que você pode agora viver a tua vida porque tá ok, tá tudo bem. Você não precisa mais perguntar. Às vezes é melhor tu ter um diagnóstico, passar um momento difícil, para que isso te leve no altar de oração, do que você tá numa vida sem problema e passar os teus dias sem falar com o Senhor, respondendo toda pessoa que fica te mandando mensagem no WhatsApp, que te dá prazo de resposta, correndo atrás de meta que o teu chefe coloca, que a tua empresa precisa. E aí aquele único que você não podia deixar sem resposta, você acaba o dia e tem com ele ali uma conversa medíocre. Eu não sei se vocês são assim. Eu não sou assim com o Edu. Então, tenho uma boa experiência para contar para vocês, mas atendo pessoas que infelizmente não têm um casamento assim, que não tem conversa com o marido, que não dialoga em casa, que não brinca, que não enche o saco. Às vezes eu até falei: Edu, para de me encher o saco, tu tá falando o dia inteiro. Edu fala, gente, parece que não, que sou só eu, mas em casa ele quer me contar tudo, falar de tudo, e até de futebol ele quer conversar comigo. Eu gosto, né, de futebol, mas não quero também bater papo de futebol às vezes. Vai mandar mensagem pro Isaac, eu chamo o pastor Marcelo, vem me falar de futebol, mas não. Agora tem o Noah, né? Fiquei ali o Noah, gente, falando de futebol lá em casa. O Noah tá também interessadíssimo. Mas se você tiver um casamento que você não tem conversa com a pessoa, que você só tem ali obrigações: eu fiz a comida, sentou à mesa, comeu, lavei sua roupa, dobrei, amanheceu o dia, foi trabalhar, você também chegou em casa, dormiu, acabou. Que tipo de relacionamento é esse? É horrível. Deve ser um caos. Você não tem intimidade nem com a pessoa com quem você convive 24 horas. Eu vou te falar que você deve estar assim com Jesus. Ou Jesus vai te reanimar, vai te trazer de volta para a vida de oração que você já teve, ou você vai começar hoje. Pastor, eu nunca tive essa vida de oração com Jesus. Começa hoje a nutrir o teu altar de adoração, a nutrir um relacionamento com Jesus. Eu sei que a gente não tem que orar só para viver milagre. A gente precisa orar para conhecer mais o Senhor, para a gente ser transformado por Ele, para a gente ser parecido com Ele, para Ele abrir a nossa mente, para a gente entender a palavra, para a gente estar assim, ó, afiadinho com o Senhor, sensibilidade espiritual. Às vezes você chega no culto: pastor, eu não sinto, está todo mundo chorando, está todo mundo... É porque na igreja você já vem cheio do que você fez em casa, do que você fez durante a semana. Ninguém está aqui para te nutrir espiritualmente. Isso é tu que faz em casa. A gente está aqui para pegar fogo junto, para sentir a presença do Senhor juntos. Mas você precisa fazer isso na sua casa. E se você não está fazendo isso, você precisa começar hoje. Mas eu digo que preciso orar, principalmente aqueles que estão passando por pressões, por dificuldades, coisas que você está vivendo que você fala: pastor, é só Deus para fazer esse milagre na minha vida. É só Deus para mudar o meu marido, para trazer o meu filho de volta, para me colocar no lugar que eu preciso. É só Deus para me curar da enfermidade que eu tenho. Não tem remédio no mundo. Pastor, eu venho arrastando situações e situações há anos, e é só Jesus para fazer. Se você está nesse lugar, você precisa urgente começar a orar, porque é o básico, é o que você pode fazer, crendo que o milagre que você precisa
o Senhor vai fazer na tua vida. Mas comece a se preparar hoje para viver isso. O Senhor me manda só insistir falando que Ele está com saudade de ouvir a tua voz e do relacionamento que você tinha com Ele. Ah, meu querido, há um banquete na presença do Senhor, de alimentos tão deliciosos que quando você começa a desfrutar, nunca mais a tua vida é a mesma. É tão bom gastar os dias na presença do Senhor. É tão bom orar sem a gente ter horário para acabar. Eu não sei se você já fez isso, mas eu costumo muito fazer isso. Sabe, começar a orar sem hora para terminar. Sem a gente ficar assim, eu já orei meia hora, eu já fiz tal coisa, eu já orei por fulano, por ciclano. Você liga ali o teu louvor e você vai gastando tempo na presença do Senhor. Há um banquete na intimidade com Jesus que te espera. Não é só para Ele te dar o que você precisa, ou realizar o desejo do teu coração, porque Ele é poderoso para fazer. Mas há um nível de conhecimento de quem Jesus é, e quando tu conhece isso, tu se apaixona por Ele. E tudo fica diferente, tudo é transformado. A nossa visão muda, a nossa mente muda, a forma com que a gente enxerga as prisões da nossa vida, as dificuldades mudam também. Porque a gente recebe de quem o Senhor é. O que é oração, pastor? Pastora, A oração também é como uma cesta básica. E eu vou explicar para vocês porque eu anotei esse exemplo ali em algum lugar, que eu já me perdi ali de onde eu estou. Mas eu estava procurando, exemplos com essa palavra, e eu fiquei pensando na cesta básica, fui atrás. E eu descobri que a cesta básica ela foi criada ainda no governo de Getúlio Vargas, em 1938, se não me falha a memória. Acho que é. Vou procurar não, mas acho que é isso. Se não, tu procura, que eu também não sou obrigada a saber de tudo. Tu vai atrás que tu acha. Mas foi criada no governo de Getúlio Vargas. E aí eles precisavam definir o valor do salário mínimo. E para eles definirem o valor do salário mínimo, eles queriam então ter ali um principal componente, um componente fundamental, ou seja, um componente básico, que era o trabalhador conseguir sobreviver. Para isso, eles fizeram uma listagem de alimentos. E naquela listagem dos alimentos essenciais para sobreviver, eles definiram então o valor da cesta básica e o valor do salário mínimo para as pessoas sobreviverem. A oração é como se fosse essa cesta básica. Se você observar a cesta básica, até tem um docinho ali, uma bolachinha, mas não é o foco. O foco são os principais alimentos. Não tem frutas, não tem legumes, não tem verduras, não tem. Mas tem arroz, tem feijão, tem óleo. Eles entenderam que o ser humano pode até viver sem frutas e legumes, mas sem esses alimentos fundamentais não. Eu posso te dizer aqui que tu pode viver sem outra coisa na tua vida, menos sem orar. Você pode vir ao culto, você pode ter ministério, você pode servir na igreja, tu pode ser o super saiyajin gospel, como eu gosto de brincar com você. Se você não orar, você não vai sobreviver. Você vai ser o que o Edu muitas vezes fala, né? Amor, um jumento, que é o quê? É o jumento de Balaão. É usado pelo Senhor, mas não tem intimidade com o Senhor. Não tem consciência e revelação de quem Ele é. Então, se você não orar, que é a tua cesta básica, o essencial para você sobreviver, você não vai conseguir. Pastor, eu sirvo na igreja, eu estou aqui, todo domingo lá na porta. Isso é um docinho, uma bolachinha, mas não é o alimento principal. Pastor, eu sou o ministro do altar. Eu ministro aqui e a igreja é cheia da presença. Eu sirvo ao Senhor, meu ministério é dele, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu faço e aconteço. Eu vou te dizer, isso é muito bom ter um ministério. E servir a noiva é bom demais, mas isso é como se fosse frutas, legumes, verduras. É bom, mas não te sustenta.
Pastora, eu não perco um culto. Eu estou aqui, culto fé, domingo de manhã, domingo à noite. Falta morar na igreja, armar uma casinha aqui para mim. Se você não tiver vida de oração, o culto vai te animar, o culto vai te inspirar, uma palavra vai te despertar aqui. Mas quando o dia mal bater na tua porta, você não vai sobreviver. Você precisa se posicionar em oração. Vocês estão aqui comigo, amém? Estão entendendo que a oração é fundamental e é básico para você viver as coisas mais difíceis, mas que é aquilo que você pode fazer. Porque agora a gente vai começar a entender aqui o que estava acontecendo com Pedro na sequência da história. Para você entender ainda de maneira mais categórica e didática o que está acontecendo aqui com Pedro na história e como ele foi liberto dessa prisão. A Bíblia vai nos dizer, querido, que quando Deus manda um anjo lá, a primeira coisa que o anjo fala para Pedro é: Pedro, levanta-se. E aí quando Pedro se levanta, as prisões caem dos seus punhos. Pedro não pode abrir as cadeias. Pedro não pode quebrar as prisões. A parte de Pedro é a fundamental, é a mais fácil. Mas se ele não se coloca de pé, as prisões não caem dos punhos dele. E o que o Senhor está te dizendo é: para de olhar as cadeias, para de olhar o impossível, só se coloca de pé, se posiciona em oração, levanta, para de andar cabisbaixo, porque o se levantar nessa noite vai mostrar para Deus o quanto você acredita que Ele pode fazer na tua vida e o quanto você deseja. Depois o anjo vai dando uma sequência para Pedro de ordens. E ele fala o seguinte: agora, Pedro, que tu já se colocou de pé, calça as sandálias, aperta o cinto. E Pedro faz isso. Agora, Pedro, bota a capa e me segue. E Pedro vai. A Bíblia não diz que Pedro calça as sandálias, aperta os cintos, olhando para as cadeias. E agora? Como é que eu vou passar aqui? Será que o anjo não está vendo que está tudo fechado? Por que ele não abre logo as prisões? Fica me mandando calçar sandália. E aí o anjo bota a capa, Pedro. E Pedro não pergunta: ei, anjo, mas tem aí 4 milícias de soldados me vigiando. Eu estou muito aqui, guardado, vigiado. Eu não vou conseguir sair. A Bíblia diz que Pedro não se preocupa com como Deus vai fazer. Ele só obedece o que o anjo fala para ele. E é a parte básica, fundamental. Você precisa se preparar para viver o teu milagre. Não fique olhando as dificuldades. Pastora, traduz para mim. Traduzo, vou fazer bem facinho para tu entender. Calçar sandália, apertar cinto e botar a capa é orar todos os dias de maneira diligente. É você se preparando a terra, criando o ambiente, acreditando que Deus vai abrir os portões que estão fechados. Deus vai fazer as dificuldades desaparecerem. Deus vai curar a doença que está na sua vida. Deus converte o seu marido. Deus traz os seus filhos. Deus faz o impossível. Mas a tua parte, que é fundamental e básica, você já tem feito, já está obedecendo, você já está cumprindo. Você consegue aproveitar 1 minuto aqui nessa noite e começar então a falar para o Senhor aquilo que você precisa dEle? Talvez você não fez isso a semana inteira, então vai. Você tem 30 segundos para você fechar os seus olhos e começar a dizer: Senhor, eu vou me posicionar de uma maneira diferente. Oh Deus, eu quero voltar para casa nessa noite e planejar a minha semana inteira. E agora na minha agenda eu vou abrir espaço e eu vou colocar: isso aqui é o meu tempo de oração. Eu vou trancar a porta do meu quarto. Eu não vou responder ninguém no WhatsApp. Pode ser que eu perca futebol, que eu perca o sono, que eu perca filme, que eu perca programas, mas eu vou ter uma vida de oração diferente. Meu querido, a mão de Deus move todas as coisas, mas a única coisa que move a mão de Deus, diga comigo, é a orar. Aqui está o teu casamento difícil, aqui está a mão de Deus. Quando você começa a orar, Deus faz isso. É a única coisa que cura um casamento difícil. Aqui está o teu diagnóstico, aqui está a mão de Deus. Tu começa a orar, a mão de Deus faz isso. É a tua oração que move a mão de Deus.
Você não consegue abrir as prisões, o Senhor pode, mas você tem a chave que é a oração. A palavra diz que quando Pedro é liberto, ele vai lá para a casa de Maria, onde a igreja se reunia e estava orando por ele. E quando ele chega lá, as pessoas não acreditam que Pedro foi liberto, porque as pessoas têm uma expectativa a teu respeito. Pode até ser que alguém te ajude a orar. Já orou com alguém assim? Eu já pedi oração para alguém. Eu me lembro quando eu tinha dificuldade de engravidar. Eu orava para eu engravidar, para eu gerar filhos. Orava com algumas pessoas. Mas eu já ouvi tantas coisas. E eu falava, fulano está orando comigo, mas não acredita. E às vezes eu confesso para você, porque aqui não tem ninguém de plástico. Às vezes eu falava, Senhor, será que isso um dia vai acontecer na minha vida? Até um dia que o Senhor me disse, escolhe o nome do teu milagre. E eu escolhi o nome do Noah. Porque quem acredita que vai viver um milagre agradece antes de acontecer. Já tem o nome preparado, já sabe o que vai fazer. Já tem tudo pronto, aí quando Deus faz, tu já tem todo o programa. Não espera acontecer para depois você se programar e ir atrás do nome, não. Mostra para Deus que tu acredita, já escolhe hoje. Já agradece hoje. Lá na minha casa eu dizia, Senhor, eu te agradeço pela cura da minha mãe. Eu te agradeço porque ela está bem, ela está viva, ela não vai morrer, eu te agradeço. Até eu chegar aqui na igreja sexta-feira, eu estava catatônica. Conseguia nem pensar. Aí a Cris e a Mel me trancaram ali na salinha antes de eu ir para o hospital e a gente começou a orar. E quando a gente começou a orar, o Espírito Santo falou comigo, para de olhar para o chão, acorda. Pede o óleo, ora pela tua mãe. E eu falei, Cris, você tem óleo aí, amiga? Porque agora Deus já me falou o que eu tenho que fazer. Agora eu já estou tranquila. E ela me deu um litro de óleo, gente, enorme. E eu fui lá, levei o óleo. Cheguei lá no hospital. E o pessoal falou para mim, não pode mais ter visita religiosa. Porque naquele horário, como filha, eu não podia vê-la. Eu falei, eu sou pastora, está aqui minha carteirinha. Não tem mais recepção para visita religiosa. Eu falei, mas a lei diz que não tem horário, eu posso entrar no hospital a hora que eu quiser. Bem chata mesmo, sabe? Nunca fiz isso na minha vida. Ah, tá bom, é verdade. Eu falei, pois é, então, abre aí a porta para mim que eu vou entrar. Entrou o Edu. Eu orei, enchi minha mãe de óleo. Edu entrou, orou nela também. Ela está lá em recuperação. É a minha parte, é aquilo que eu posso fazer. Não posso devolver o braço dela, não posso devolver o funcionamento da perna, mas eu posso orar por ela. Já orei por tantos doentes. Eu não vou fazer isso pela minha mãe. Enchi ela de óleo, ela é crente também. Aproveitei que não podia reclamar, estava tudo inchado. Ai, Jesus, você ri de nervoso, né, às vezes? Fica aí que eu vou orar por você. E fui orando. Faça isso. Deixa o povo tudo oleoso. Faz alguma coisa. Mas não anda também com quem não acredita no teu milagre. Com quem você vai chegar para contar, olha o que Deus fez. E a pessoa está esperando uma má notícia. A igreja orando por Pedro, gente. Mas eles estavam mais preparados para a morte de Pedro do que para o milagre acontecer. Tá bom, qualquer pessoa pode até desconfiar e ficar surpreso, mas você não. Você vai falar quando Deus fizer na sua vida, eu sabia que Ele não ia me abandonar. Eu sabia que o bom pastor cuida de mim. Eu sabia que o meu Deus não tarda, não falha, não erra de endereço. Conhece o meu nome, sabe o que eu preciso. Eu sabia que Ele ia fazer na minha vida também. Você não pode duvidar do teu milagre. Não pode duvidar do Deus que você serve. A Bíblia diz que eles falaram assim, é o anjo de Pedro. Naquela época, você vai entender o porquê do anjo da guarda. Eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. E que quando essa pessoa morria, o anjo da guarda aparecia com ela. E aí o anjo aparecia para algumas pessoas para contar que a pessoa morreu. Gente, crente às vezes é até místico, mas não acredita no poder de Deus. Para com isso. Você vai precisar colocar a tua fé em ação. A gerar o teu milagre nessa noite. A Bíblia diz que Pedro,
Não, gente, sou eu, estou vivo, Deus fez isso e isso, foi assim, entrou um anjo, o anjo fez tal coisa, e o Senhor já está te dizendo, prepara para contar o teu milagre, prepara para as pessoas que não acreditavam, ou para a situação difícil, ou para o próprio Satanás, você conta como o Senhor fez, porque o Senhor está frustrando os planos do diabo ao teu respeito, Ele está frustrando a expectativa das pessoas sobre você. Não importa quem se coloca entre você e o teu milagre, não importa o diagnóstico, pessoa relevante, não importa, Deus vai frustrar a expectativa das pessoas ao teu respeito, e quando isso acontecer, você vai gritar, eu sabia que o Senhor se levantaria, e que Ele faria na minha vida. É isso que você vai fazer. E você sabe que, avaliando essa história de Pedro, eu quero correr para finalizar com você. A Bíblia diz que Pedro saiu, foi para outro lugar, foi pregar a palavra, viver o evangelho, contar o milagre que aconteceu na vida dele. Mas Herodes, certa feita, estava fazendo um discurso para o povo de Tiro e Sidom. O historiador Flávio Joséfo, ele nos conta essa parte da história. Como ele não é cristão, ele nos conta apenas por uma ótica histórica. E nós temos a Bíblia, que é histórica e espiritual. Mas Flávio Joséfo vai contar que quando Herodes morreu, ele estava diante do povo vestido todo de prata, falando com o povo. E o povo olhava para Herodes, o sol batia na roupa dele e brilhava. Então o povo falava, nossa, parece um Deus e não um homem. E por Herodes receber a glória e não dar glória a Deus, a Bíblia diz que ele é acometido por vermes. Mas o historiador Flávio Joséfo vai contar que nesse dia, ele sentia uma dor muito grande na barriga. Ninguém sabia o que aconteceu. E aí tiraram Herodes dali e levaram ele para casa. E 5 dias depois, ele morreu de uma infecção generalizada. Mas nós temos a parte espiritual da história. Quando Lucas finaliza com a morte de Herodes, ele diz, entretanto, a palavra do Senhor crescia, se multiplicava, espalhava-se, porque passarão as pessoas que te perseguem, os teus problemas passarão, Deus destitui reis, tronos, gerações passam, mas a palavra do Senhor permanece. E pastora, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que os milagres que você está gerando, o porquê que você precisa ter uma vida de oração, o que Deus faz através da tua vida, é o evangelho se espalhando, porque a partir daquilo que você vive, você vai ser referência para alguém, dizendo, se o Senhor fez na minha vida, Ele faz na tua vida também. Isso é o evangelho se espalhando. Se o Senhor me fez ter filhos, Ele faz na sua vida também. Isso é a palavra se multiplicando. Ah, se o Senhor abriu a porta de emprego para mim, Ele abre para tu também. Isso é o poder de Deus tocando a vida de pessoas. Então, meu querido, eu quero que você se coloque de pé comigo nessa noite, agradecendo a Deus, porque você é a palavra viva, a carta escrita, não com letra humana, mas pelo sangue de Cristo. Você é referência de milagres, você é referência de evangelho. E se você hoje começa uma vida de oração com o Senhor, as transformações que você vai viver na tua vida servirão de exemplo para gerações, tocarão pessoas, e a palavra do Senhor vai se multiplicar através de você. Mas começa a calçar as tuas sandálias agora. Comece a fechar os seus olhos comigo. Levanta a tua cabeça agora. Pode ser que até então você andou cabisbaixo. O problema, a impossibilidade, as perseguições esfregando na tua cara as dificuldades. Mas você vai levantar agora a cabeça e vai falar: eu não estou preso não. Eu estou guardado pela mão do Senhor. Ah, eu não estou sozinho nessa guerra. Eu estou desfrutando do banquete da presença. Eu estou gerando o meu milagre, a transformação que eu preciso, a transformação que a minha casa precisa. Diga: vem Jesus, mostra que o Senhor é comigo, mostra que o Senhor está na minha vida. Pai, em nome de Jesus, venha comigo pelejar essas guerras, venha comigo lutar as minhas batalhas.
Comece a cantar, diga. Vem, Jesus.